e as coisas mudaram um pouco, e uma coisa que acelerou foi um problema de saúde que ela teve antes da pandemia, e depois na pandemia eu tive um problema muito sério, e com isso daí a gente falou, Deu um não, start pra gente vamos falar, virar a não vamos chave, esperar não vou aposentar, esperar não. aposentar, a gente não vai ficar esperando mais nada, a gente quer viver a vida da melhor forma possível. Meu nome é Celso, nós somos de São José dos Campos, na verdade. Meu nome é Valéria, nós somos de São José dos Campos. Casados há 36 anos. E há 3 a gente iniciou nessa vida do caravanismo. Na verdade, o sonho mesmo começou há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar. A gente tinha um sonho de comprar uma casa na praia, um sítio, alguma coisa quando eu aposentasse. E aí, com essa questão de ter o quintal em cada lugar, a gente resolveu procurar um equipamento. Então, antes da pandemia, a gente inclusive veio visitar a Itu Sim. e conheceu. A primeira vez que a gente entrou no trailer foi aqui. E aí a gente foi para a feira depois da pandemia. A 2021. gente acabou indo para a feira, na Na Expo, Expo. e lá a gente visitou de novo a Itu, namorou de novo. Aí eu encontrei o Marcelo na feira, e na época ele falou uma coisa assim que para mim marcou. Independente de ser meu equipamento ou ser um equipamento do concorrente, ser novo, ser usado, tira o sonho do papel. E aquilo marcou Fez a diferença. muito. Aí a gente falou, bom, vamos começar devagarzinho, de uma forma que a gente consiga sentir, iniciar, ver se é isso mesmo que a gente quer. E foi desse jeito que ele conversou com a gente. E a gente falou, bom, então vamos procurar um equipamento mais barato, que a gente possa começar nessa vida. Pequenininho pra gente aprender, né? Porque era novidade. Isso. E, e assim, a gente adorou, na verdade, né? Então, a gente conheceu muita gente, fez muitos amigos. Desde a primeira vez a gente foi super bem recebido em todos os lugares que a gente foi. Isso. E a questão essa amizade do campista, né? Do caravanista, de te acolher e de te ajudar. Você nem bem chegou. As pessoas estão te ajudando e já estão se oferecendo. Então isso encantou mais ainda a gente. As pessoas são muito, assim, não Prestativas. existe você tem mais um equipamento do que o outro. A gente percebeu que assim, você pode acampar de ônibus, de trailer, de motorhome, de barraca, mas todo mundo senta para tomar café na mesma mesa, para almoçar, para jantar, para se divertir, para trocar experiências. Então esse estilo de vida marcou muito para a gente. Eu estou muito acostumado com hotel, minha vida toda eu trabalhei em empresa, em hotel o tempo todo. E eu falo para todo mundo, muitas vezes a gente passa num corredor de hotel, num elevador de hotel, as pessoas mal falam bom dia. Nesse mundo do caravanismo a gente viu que isso é totalmente diferente, né? Todo mundo é o contrário, todo mundo quer ficar mais junto. Eu falo para todo mundo, é uma experiência assim que se eu soubesse o que era, eu teria começado muito antes. A gente conhece muitas pessoas, muitas histórias diferentes. Isso é muito gostoso, é muito bom. Muitas famílias queridas que a gente já traz aí, né, como amigos e quer se encontrar de novo. Você já combina, já faz aquele grupinho para ver qual que é o próximo roteiro. Esse equipamento é o 2108. Antigamente era um modelo que a planta basicamente era a mesma, né? Mudou alguns detalhes. Ele logicamente vem aperfeiçoando o equipamento, então eu acho que ele ficou mais bonito, melhor. Então é uma tendência mesmo, a gente sabe disso. Então para mim o que a gente procurava na verdade era isso: conforto interno, ter uma geladeira grande, um espaço aqui dentro para você poder circular. Então, se está frio, se está um dia de chuva, que o pessoal acaba não ficando do lado de fora, você tem condição de ficar aqui dentro, até receber um casal de amigo aqui, curtir aqui, botar uma musiquinha. Então, assim, eu me sinto muito mais confortável aqui dentro, logicamente, do que o meu equipamento que eu estou deixando para trás agora. Ele atendeu a gente muito bem, lógico que serviu para a gente chegar onde chegou. Mas a gente sentia falta de algumas Mas a gente sentia coisas que falta de esse algumas hoje coisas. atende. Que é pra uma gente. cama sem ter que atravessar por cima do outro, Sim. a geladeira duplex,
é o sistema de calefação, que eu acho que é bem bacana, um ar-condicionado que é de teto, eu não preciso ir lá abrir uma tulha para o ar-condicionado funcionar, então são confortos, um forno que a gente não tem, né? Então no equipamento só tem um micro-ondas, banheiro mais confortável também. Esse slide traz assim, né? Sensacional. Isso aqui, muito espaço. Isso aqui acho que é a melhor parte, é isso daqui. Além de que ele é tudo lindo. Muito lindo. E assim, por fora, eu gosto dele. Ele tem uma imponência, esse trailer. Eu acho ele alto, eu gosto de um trailer alto. Ele me traz uma imponência, assim, uma coisa diferente. Então, isso... Parece estar dentro de uma casinha. Exato. Um apartamentinho, assim. A gente tem uma casa bem confortável, então quando a gente entra naquele trailer e viajava, às vezes a gente se sentia bem apertadinho. Agora aqui a gente espera poder ficar mais confortável. Tá em casa. Tá em casa, com mais vontade de sair. A gente acabou de mudar, a gente mudou mudou de casa semana passada. Saiu do apartamento então, e foi para uma casa. Bagunça. E a gente saiu do apartamento por conta da logística. Então a logística da gente descer as coisas para o carro, ir até um campo onde ficava o trailer, carregar o trailer para ir viajar e depois voltar o reverso, a mesma coisa. Isso vai dificultando as viagens. Então a gente mudou para uma casa agora. Eu estou mexendo justamente com a garagem essa semana para poder botar esse equipamento dentro da garagem e a gente poder viajar mais. Sim. E viagens de final de semana, ela já é aposentada, eu ainda estou na ativa, então se a gente puder aproveitar mais os finais de semana, a gente já vai ficar muito feliz. Deixar tudo prontinho na quinta, sexta-feira, é só engatar e ir embora. O caravanismo trouxe uma vontade de ter as coisas com mais simplicidade, né? Não ligar tanto para o luxo, para o sofisticado, mas mais para o conforto. Nem sempre o luxo quer dizer mais conforto. E a funcionalidade de tudo, né? Tanto em casa quanto no equipamento mesmo. Sim. Era um sonho ter alguma coisa para a gente passar final de semana, um sítio, uma casa, e as coisas mudaram um pouco e uma coisa que acelerou foi um problema de saúde que ela teve antes da pandemia e depois na pandemia eu tive um problema muito sério e com isso daí a gente falou, deu um start pra gente vamos falar, não vamos esperar aposentar, não vou esperar aposentar, a gente não vai ficar esperando mais nada, a gente quer viver a vida da melhor forma possível. É uma compensação por tudo que a gente trabalhou a vida inteira. Com certeza. Então, quando você conquista, você consegue de fato enxergar que isso é seu sonho, que você vai fazer acontecer, é de uma emoção, de uma realização assim, que me arrepia. Chega, tô aqui. E eu choro. Tô arrepiada, porque é realmente muito legal e é muito bonito ver esse impacto na vida de vocês. Sim. Antes do trailer, na verdade, eu já vinha pesquisando, né? Quando a gente vinha pensando em comprar um equipamento, eu vinha pesquisando muito, vendo muito vídeo de YouTube, de gente que tem equipamento, vi de várias marcas. Com credibilidade, mas esse equipamento aqui, na verdade, eu conheci através do Ricardo do Trailerando. Quando ele comprou o primeiro equipamento, logo nos primeiros vídeos eu comecei a assistir. E foi daí que a gente resolveu vir aqui conhecer o equipamento ao vivo e a cores, naquela época. Que naquela época era o lugar mais próximo pra gente. Porque a gente nunca tinha entrado num trailer, num motorhome antes. Então a gente falou, bom, pelo menos é mais perto de São José, vamos lá ver de perto. Conhecer, entrar dentro. Mas aí a gente já ficou com vontade de engatar o nosso carro, que nem podia puxar ainda na época, e já saiu andando com um, tão apaixonado que a gente ficou. Os vídeos dele, apesar da simplicidade dele, aquilo me atraiu de uma forma assim, caramba, olha quanta vantagem tem esse equipamento. Então eu via outros equipamentos, mas eu via os confortos que esse equipamento traz, né? Eu falei alguns aqui dentro, mas fora... A gente hoje tem esse equipamento com uma sapata elétrica, a biquília lá, né? Tudo. Elétrica, um toldo elétrico. Eu sei o trampo que dá aí, ficar lá na manivela, baixando sapata, erguendo o trailer, baixando o toldo, recolhendo. Então, tudo isso volta àquela questão do conforto. Não é o luxo, é o conforto. Eu chamo de conforto. É verdade. E aí uma coisa, quando eu estive aqui e conversei com o Marcos a primeira vez, assim, ele me inspirou muita confiança, na verdade, na empresa de vocês. Então, essa confiança que ele passou, isso me atraiu de ter um equipamento. E eu poder estar próximo da minha casa, assistência que eu tenho em outros lugares, que vocês têm parceiros aí,
espalhados pelo Brasil, e isso daí eu acho que também traz um conforto. O meu equipamento era lá do sul, deu problema aqui, foi uma dificuldade para mim me deslocar até lá para poder resolver. Inclusive um problema mais sério de vazamento que eu tive no equipamento foi o Marcelo que resolveu para mim aqui. Eu pedi para ele veio, era de outra empresa, mas ele acabou resolvendo para mim. Então acho que ele fez tudo e é como se assim, ele estivesse plantando uma sementinha em mim, e aquela sementinha foi evoluindo, foi crescendo, e cada vez com mais vontade de ter o equipamento de vocês, de entrar nessa família, né, que eu falo, essa família da Itu Trailer, que a gente conhece, outras pessoas também têm equipamento, e a gente sempre perguntando, poxa, e aí, é bom, Tá vale a satisfeito? pena, tá satisfeito? Então assim, tudo isso foi atraindo a gente cada vez mais para cá. Então a gente foi 2 vezes já na Expo, a gente entra em outros equipamentos, achou muito lindo, mas a gente vinha, entrava nesse, e aqui a gente se encantava. Esse. Não, tem que ser esse, tem que ser esse. O primeiro destino é por causa do neto. O meu neto adora ir pro Ganso, em Lambari, porque para criança lá é espetacular. Então, como o feriado do Carnaval agora tá próximo e é um feriado longo, vamos dizer assim, e por conta de um convite de uns amigos também, que a gente conheceu no campismo, que também tem uma filha que é amiga do nosso neto, aí escolhemos ir para Lambari. Então não que a gente não goste, mas não foi opção nossa ainda, foi escolha pelo neto. Mas calhou, na verdade, a gente já tinha agendado de ir para lá, e aí nesse meio tempo acabou dando certo da gente acertar a compra do equipamento aqui e ter ele disponível. Então a gente fechou muito rápido aqui o equipamento, que acabou que ele estava disponível, tinha essa unidade, era justamente no jeito que a gente queria. Então casou, na verdade, então A gente vai inaugurar a gente vai inaugurar lá. Tá pegando hoje, daqui 2 dias a gente já está indo para Lambari estrear ele.